Olá, hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Em São Paulo e em vários outros municípios do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, hoje é um feriado, é o Dia da Consciência Negra. É uma homenagem ao nascimento de Zumbi dos Palmares. E olha só que... Bom, antes de entrar nos assuntos do dia, eu vou lhe pedir licença para lhe dizer que amanhã, às 5 horas da tarde, você encontrará aqui, no meu canal do José Neumann e Pinto, uma entrevista do filósofo e professor de ética aposentado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Roberto Romano da Silva. E depois de amanhã, domingo 22, outra entrevista dentro daquela série especial de entrevistas extras com o grande noveleiro Benedito Rui Barbosa, autor de enormes sucessos de novelas, na Tupi, na Globo, Pantanal na Manchete, na Globo Rei do Gado e muitas outras. Você sabe quem é, grande sucesso no exterior, maior contador de histórias no Brasil. Ele vai contar agora uma história que conhece melhor, né? Que é a história da vida dele, e ele vai me contar domingo e eu vou editar domingo às 5 da tarde. O professor Roberto Romano vai falar da atual conjuntura. E a atual conjuntura é a seguinte. Há algum tempo, a minha diretora aqui, a dona Isabel, tem reclamado muito de eu estar muito tenso aqui e que você merece um blogueiro, digamos assim, mais distensionado, né? O interessante é que eu falei com o meu guru de televisão, o Boni, o criador do meu amigo e criador do Padrão Globo, e ele me disse a mesma coisa, menos tensão. Agora eu lhe pergunto, dá para ter menos tensão quando acontece o assunto que eu vou narrar como abertura deste vídeo? Porque é o primeiro título de todas as notícias do Jornal do Brasil. Um homem negro foi espancado e morto por 2 homens brancos em uma unidade do supermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de anteontem, quinta-feira 19. De ontem, véspera de hoje, Dia da Consciência Negra. Dá para haver um acontecimento mais sintomático de como é que o negro é tratado no Brasil, que deve demais aos descendentes de africanos que foram escravizados. Mas foram escravizados por tribos inimigas. É verdade, eram tribos inimigas. Os homens que comerciavam com ele ganhavam dinheiro, muitos deles eram mulatos ou negros, inclusive o mais rico de todos, o baiano Xaxá, que morava em Angola, mas isso não quer dizer nada. Os afrodescendentes têm uma história de muito suor, muita dor, muitas lágrimas, e é uma história também de alegria, é uma história de arte, é o samba, é a arte negra, a pintura negra no Brasil. O maior escritor do Brasil é afrodescendente. O gênio Joaquim Maria Machado de Assis era afrodescendente. Bom, a vítima, João Alberto Silveira Freitas, tinha 40 anos, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando o crime, e os 2 homens, os 2 autores, foram presos em flagrante. Foram presos em flagrante, estavam cometendo o crime quando foram presos. O homem foi socorrido, mas não resistiu e morreu. O segurança está no Palácio da Polícia de Porto Alegre, enquanto o policial militar estava de folga, não trabalhava, não fazia bico, estava comprando no supermercado e se dispôs a segurar o homem negro para o outro espancar até a morte. Foi levado para o estacionamento para tirar da frente dos clientes, inclusive a mulher dele que estava pagando a conta, e foi morto sob o olhar
cúmplice, digamos assim, de uma funcionária branca do supermercado que filmava, e aparece na imagem que está sendo transmitida na televisão, filmando tranquilamente. Ninguém pediu para ninguém parar, essa história é tudo conversa, pelo menos é o que mostra a filmagem que eu vi na televisão hoje cedo, para grande choque. Foi uma coisa que me tirou completamente o apetite no café da manhã, no dia. Agora, todos nós sabemos que eles estão presos, mas logo estarão soltos por benemerência do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, ou do decano do Supremo, Marco Aurélio Melo. Então, e os outros, né? Os cúmplices disso aí, por exemplo, o gerente do supermercado, o funcionário mais graduado da hierarquia, que estava na loja na hora. O Carrefour disse que ele vai ser desligado, quer dizer, demitido. Desligado é o novo eufemismo para demitido. E não vai ter incriminação penal de ter autorizado na prática isso. A funcionária que estava lá assistindo, inerme, também não vai ter punição penal. Aliás, eu quero o nome de todos. Que história é essa? Que não se dá o nome de 2 assassinos que massacraram o homem. A palavra é essa: massacraram o homem. E não há motivos para isso nunca, nem que ele estivesse assaltando de mão armada a funcionária do Caixa, o que não é o caso. Fala-se numa certa, sei lá, numa palavra que ele usou para a Caixa, e que ele teria dado um soco, ele deu um soco no segurança, por isso ele é morto, é assassinado, é executado. Bom, aí vem o senhor Hamilton Mourão e disse que é lamentável, que o segurança estava despreparado, que o esquema de segurança do supermercado é amador, mas não há racismo no Brasil. Não há racismo no Brasil. Esse cara acha que é o grande intelectual, é o grande intelectual de farda, o general que leu. Leu aonde? Qual foi a escola que esse inerme aprendeu? Não há racismo no Brasil no dia que um homem é massacrado pelo simples fato de ter a pele negra? Olha, eu quero dizer o seguinte: o Brasil é o país do Joaquim Nabuco. Pelo menos isso, imbecis como o Bolsonaro e como o Hamilton Mourão poderiam respeitar. Joaquim Nabuco foi um abolicionista. Joaquim Nabuco foi um dos maiores escritores que eu li na minha vida. Estadista do Império, a história do pai dele, escrita por ele, é uma obra-prima, né? E também os textos dele pela abolição. Era monarquista, foi embaixador do Brasil, diplomata, foi político, filho de um político da aristocracia pernambucana, nasceu no engenho de Maçangana, mas o Joaquim Nabuco, que era chamado de Quincas o Belo, ele simplesmente criticou a forma como foi feita a abolição da escravatura pela monarquia, pela princesa Isabel, herdeira do trono que não a ocupou. Ela estava apenas como regente porque houve o golpe da República. E ele dizia que não podia ser daquele jeito, jogar um monte de ex-escravos na rua e no mercado sem nenhum preparo, sem nenhuma forma para receber. E o Brasil é isso. O Brasil é uma consequência do que o Joaquim Nabuco previu. Por isso que eu considero o Joaquim Nabuco, ao lado do Machado de Assis e do José Bonifácio de Andrade da Silva, os 3 maiores, o trio de brasileiros por excelência, do qual não fazem parte Bolsonaro nem o seu vice, Hamilton Mourão. Por falar em militares execráveis, temos aí o almirante de esquadra Bento Albuquerque. Hoje cedo na televisão eu vi o ministro das Minas e Energia do governo Bolsonaro dizer, o repórter cobrou providências do Ministério, e ele disse: mas que providências? O apagão foi no dia 3, no dia 4 eu dei uma ordem lá para resolver. Dei uma ordem para resolver. Hoje, nós estamos 17 dias depois e nada foi resolvido. Fizeram um transporte pesado, lento, demorado até Macapá, que é a cidade central de 2 apagões, porque já houve um apagão também ainda nesta semana, anteontem, né? E até hoje o povo está sem luz. O rodízio que fizeram não funcionou. E os geradores de diesel
cuja conta nós pagaremos, os cidadãos, não estão dando luz a Macapá. Aliás, é a definição exata do Brasil. O Brasil não é uma república de bananas. Eu adoro banana. Então, dizer que o Brasil é uma república de bananas é tentar desqualificar uma fruta maravilhosa. Eu tomo todo dia uma vitamina de banana de manhã. Não, o Brasil é o inferno de Dante. O inferno de Dante, a república das trevas. O apagão de Amapá é o símbolo, é a metáfora perfeita desta república das trevas sob o comando de oficiais do Exército, da Reserva e da Ativa, entre os quais, principalmente, o capitão de milícias Jair Bolsonaro e o general da banda, né? O general da banda Milton Mourão. Bom, quando eu abri o noticiário do dia, eu vi que o Jair Bolsonaro recuou e disse que não tem nome de países que importam madeira ilícita do Brasil, que ele tem nome de empresa, né? Aliás, tem uma entrevista de um biólogo chamado Roberto Vac, que lida com madeira e que conhece bem o assunto, que ele já disse o seguinte: a madeira não é um problema do comércio externo, é um problema do comércio interno. O Estadão fez um editorial, que eu recomendo a leitura, muito bom hoje, dizendo o seguinte: um mínimo de informação, esse idiota que está lá na presidência, mas não nos governa, deve ter, porque 90% da madeira ilegal extraída das matas brasileiras, inclusive da Amazônia, ficam no Brasil, não vão para o exterior. E não são países que compram, isso eu falei desde ontem. Eu sabia disso sendo um amador. Como é que esse camarada vai para a reunião do BRICS para falar dos países que ficam falando mal do Brasil e compram madeira ilícita? País nenhum compra madeira ilícita, pelo amor de Deus. Agora ele está recuando, né, dizendo que, bem, é o seguinte, não é bem assim, que é o que o Bolsonaro mais faz na vida, né? Bom, ainda do Bolsonaro, ontem eu contei aquele episódio do Nikolai Putin, que ele aproveitou para dizer que o Nikolai Putin disse que ele era másculo. Aliás, o Bolsonaro precisa muito que as pessoas digam que ele é homem, que ele é masculino. Eu acho isso bastante suspeito, se vocês querem saber, mas vamos em frente, né? Hoje eu conversei com o meu amigo Astier Basílio, que está fazendo uma pós-graduação em literatura russa em Moscou. E o Astier, que anda traduzindo poesia, por exemplo, do meu poeta favorito, o poeta Osip Mandelstam, que tem uma história belíssima. Ele cumpria pena na Sibéria e a mulher decorou toda a poesia dele. Hoje nós temos essa obra-prima da poesia mundial, que é a obra de Osip Mandelstam em russo, que é primor, né? E eu morro de inveja do Astier, porque o Astier está conseguindo ler em russo e até chegou a traduzir. O Astier esclareceu que não foi bem másculo a palavra em russo que o Putin usou. Foi alguma coisa como corajoso num momento difícil, né? O Putin não conhece o Brasil, porque corajoso o Bolsonaro não é. O Bolsonaro é covarde, e covarde de covardia repetida e insistida, né? Pois bem, em relação a isso, eu até já contei, né, aqui para você. Não contei não, estou contando agora. De noite, enquanto o Bolsonaro dormia, o Putin reunia os outros membros do BRICS e tiraram o pedido que o BRICS fazia para o Brasil ficar de membro permanente do Conselho da ONU. Em relação ao elogio ao Bolsonaro, me parece que é o seguinte: segundo o Astier, a tal vacina Sputnik não tem nenhuma credibilidade na Rússia. Então ele está precisando vender para o resto do mundo. O resto do mundo vai comprar da Pfizer, vai comprar da Oxford, vai comprar a da Sinovac, vai comprar a da Moderna, mas me parece que a Rússia não anda muito popular. Então ele está já ali estabelecendo uma amizade com o Bolsonaro, já que o Bolsonaro está órfão do Trump, né? O Trump está cada vez mais destinado
ao oblívio, não ao oblívio porque tem 71 milhões de votos, mas fora do poder, né? Agora, encontramos uma boa conexão para o Bolsonaro com o Putin. O Putin mantém, a peso de rublos, né, muitos militares para serem auxiliares das tropas do ditador Nicolás Maduro, que aliás é xará dele, né? Nicolás em espanhol, Nicolai em russo. E vocês sabem que Bolsonaro é um grande admirador do Hugo Chávez. Quando o Hugo Chávez deu o golpe, ele elogiou muito, assim como também era muito admirador do Lula, aprovava tudo que o Lula mandava para ele. Ou seja, além de corajoso fajuto de fancaria, o Bolsonaro também é direitista de fancaria. A paixão dele é o populismo mesmo, e o populismo inclusive de esquerda, de Hugo Chávez e Lula. E o Nicolai Putin, que era agente do KGB do governo comunista. Bom, antes de terminar, eu já lhe falei que meus filhos não gostam, minhas filhas principalmente não gostam muito que eu fale de morte, mas eu não posso deixar de falar dessa morte. Na manhã de quarta-feira, 18 de novembro, morreu um querido primo meu, um dos mais renomados e conhecidos oftalmologistas da Paraíba, de Campina Grande, o Roberto de Oliveira Pinto. Roberto Pinto era filho do meu primeiro oculista, o pai dele, Francisco Pinto, foi meu primeiro oculista, o Roberto foi meu segundo. Mantivemos uma grande relação de parentes a vida inteira, e o Roberto foi trocar um marca-passo no hospital e lá pegou Covid e morreu de Covid. O Covid não é uma gripezinha. Outro primo meu, Eudésio, que foi meu amigo de infância, o único amigo de infância que eu tive além do meu irmão Newton, também morreu de Covid em Fortaleza. E é por isso, por essas e mais outras, que eu não fico aqui ouvindo o mugido do gado bolsonarista a me xingar, porque eu falo do Bolsonaro o que ele é. O Bolsonaro é o líder da República das Trevas no Brasil. É o personagem dos piores círculos da Divina Comédia do Inferno de Dante Alighieri. E nesse sentido é que eu me despeço de vocês neste fim de feriado, prometendo para amanhã, sábado, 5 horas da tarde, a entrevista com o professor Roberto Romano. E domingo, às 5 da tarde, a entrevista com o melhor contador de histórias na televisão no Brasil, Benedito Rui Barbosa. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.